Esse Jesus cujo nome não há igual, quando se despedia dos seus discípulos, estava ali em Betânia, e ele então deu uma ordem, que está registrada em Mateus 28, e esta ordem dizia o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma preocupação de Jesus de deixar na mente dos seus discípulos qual é a tarefa precípua, qual é a tarefa mais importante de um discípulo do Senhor Jesus. E a palavra de Jesus é para que você faça discípulos, fazei discípulos. Essa é a temática que iremos trabalhar nesse ano. Começamos estudando a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Por 7 vezes, Paulo usa este verbo, peripatel, que significa andar. Andar em termos de postura, andar em termos de conduta. Nós estamos pensando no andar do discípulo nessa série desses domingos. Como é que é a postura, como é que é o comportamento do discípulo de Jesus, como é que é o andar do discípulo. Vimos na semana passada em Efésios 2, 1 a 3, que o andar do discípulo, ele passa longe do caminho do pecado. Ele se distancia, ele não é conivente com o caminho do pecado. Porque lá você vai descobrir que você estava morto em seu delito e pecado. Você era chamado nas Escrituras de filho da desobediência. Você é filho da ira. Agora, as influências que estavam sobre este homem entregue ao delito e pecado era o mundo, o príncipe da potestade do ar e a sua carne, que é a natureza pecaminosa. Então há um quadro nebuloso que Paulo descreveu. Então nós andamos outrora, no passado, no velho homem, antes de nos convertermos a Jesus, nesse caminho estranho. Agora eu quero convidar você a ver um outro cenário, que Paulo vai usar novamente o verbo peripatel, que está em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu tablet, smartphone, para acompanhar comigo essa leitura. E é interessante olhar esse cenário que Paulo descreve nesta porção das Escrituras Sagradas. E o texto bíblico diz o seguinte, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me amou, ou nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de você, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Senhor amado, obrigado porque estamos aqui diante da Tua presença, e Tu és o Deus Altíssimo. Obrigado porque exaltamos o nome do Teu Filho, e cremos, Espírito Santo, que o Senhor é quem traduz tudo aquilo que vamos proclamar, para que esta palavra se torne semente no coração de todos quantos ouvem, seja aqui presencial, seja acompanhando por essa transmissão. Por isso, no nome de Jesus, alcance o nosso coração. Nós assim pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O andar do discípulo segue uma rota preparada pelo Senhor. Eu tirei esse tema do versículo 10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou uma rota, uma trilha, para que você e eu trilhássemos por ela. Seguir ao Mestre Jesus como discípulo não é de qualquer jeito. Deus preparou previamente um caminho, um roteiro. E é isso que a gente encontra nesse texto. É uma rota previamente definida. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você imagina. Não é qualquer caminho, mas somente o caminho que este manual preconiza para a sua vida. O manual do discípulo é as Escrituras Sagradas, e com este manual você chega no final dessa rota, que é encontrando com o Senhor Jesus Cristo. Através desse manual você tem o seu alinhamento com a palavra,
com a orientação do Senhor Jesus Cristo. E eu quero pensar 4 coisas sobre o andar do discípulo que segue esta rota preparada pelo Senhor. A primeira delas é que a rota preparada pelo Senhor, ela contrasta com o caminho do pecado. A palavra contraste é que provoca para nós uma diferença, uma coisa antagônica que não concilia uma com a outra. Nos versos 2, do 1 a 3, quando diz que você estava morto em delito e pecado, que você andava segundo o curso do mundo, segundo a inclinação da sua carne, segundo o príncipe da potestade do ar, e você era naturalmente uma natureza caída, você era morto, filho da desobediência, filho da ira, contrasta agora com esse versículo 4 até o 10, porque aqui fala de uma nova criação de Deus, fala de uma nova posição espiritual em você, fala de uma nova influência sobre a sua vida. Eu gosto muito do versículo 4 com o início, como ele diz, mas Deus, porque depois de escrever um quadro nebuloso, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando você morto em delito, ele te deu vida. O mas é uma conjunção adversativa. Contrariamente a esse quadro nebuloso, você tem agora Deus agindo a seu favor. Quando você usa a expressão mas, porém, todavia, contudo, no entanto, nós estamos falando de uma adversa opinião. Passamos de um cenário ruim para um cenário positivo. Então essa rota é previamente preparada pelo Senhor. Existem outros contrastes. No próprio texto fala andar nos delitos e pecados e sendo guiados pelo mal. Em contraste com andar nas boas obras conforme Deus planejou. Nós temos neste texto um contraste entre 2 estilos de vida, o mal e o bom. 2 senhores, o diabo, o príncipe da potestade do ar, e Deus. O caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. Nós temos 2 destinos, o céu ou o inferno. As escrituras sempre colocam em contraste a morte ou a vida. Filhos de Deus e filhos da ira, filhos da obediência e filhos da desobediência. Há um contraste. O discípulo de Jesus, naturalmente, vai contrastar com aqueles que são filhos da desobediência, filhos da ira e mortos espiritualmente. O discípulo de Jesus, ele segue essa rota que não tem como. Se você viver no mundo, você vai contrastar com o mundo. O mundo vai perceber que há uma diferença entre aqueles que seguem Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que têm Jesus como seu Messias e como seu mestre. Em segundo lugar, o andar do discípulo segue a rota preparada pelo Senhor, que é cercada por 3 atributos de Deus fenomenais. Quais são? Vamos ler comigo. Misericórdia e amor. Na teologia sistemática, que é o estudo mais elaborado das Escrituras Sagradas, você vai encontrar atributos de Deus. Quando você anda numa rodovia, eu estava essa semana indo por esta região da Vila Industrial e percebi que lá eles estão preparando uma base, uma rodovia bonita, e tem no centro uma parede pequena para proteção, para que os carros não saiam do lado do outro que vem, e tem do lado direito, na sua lateral, um guarda-reio. E isto protege, e você tem que entender que na rota do discípulo, Deus colocou algumas paredes protetivas para que você não desvie do caminho, e são elas a misericórdia, a graça e o amor. E é importante que você compreenda um pouquinho mais o significado desses atributos de Deus. Quando falamos da misericórdia, nós estamos falando da bondade e boa vontade que Deus tem para com o miserável, para com o aflito, com um desejo de ajudar e fazer alguma coisa por ele. Uma tradução mais fácil para a gente seria uma compaixão de Deus pela sua miséria, pela minha miséria. Deus foi movido por misericórdia em seu favor. Ele é reconhecido como Deus misericordioso. E nós encontramos um refrão num dos salmos que a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 13, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Hoje de manhã, no primeiro culto, vindo para cá, no carro,
Nós estávamos, eu e Néia, declarando isso. Muito obrigado, Senhor, porque poderemos oferecer ao Senhor, nesse dia, as primícias da nossa semana, e renovando, Senhor, o nosso compromisso, porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, e mais uma vez a Sua misericórdia foi renovada sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor guarda a misericórdia. A Bíblia diz que Ele é longânimo e grande em misericórdia. A Bíblia diz que Ele é rico, é algo abundante, cheio de recursos em misericórdia. Então, o andar do discípulo, ele segue essa rota pré-estabelecida que é cercada de misericórdia. Mas não só de misericórdia, cercada de graça. Por 12 vezes nós vamos encontrar a palavra graça aqui no livro de Efésios, nesta carta de Paulo. E por 3 vezes no texto que você leu comigo, você vai encontrar esta palavra, graça. Graça, numa tradução mais fácil, seria favor imerecido. Algo que Deus faz a seu favor e você não tem como pagar, você não merece nada. E Ele simplesmente demonstra esse favor. A palavra graça, que é charis na língua grega, ela tem a ver com deleite, com alegria, com benevolência, com amabilidade, com doçura, com bondade de Deus para com a sua vida. Um favor que Ele traz para você, presente. Inclusive, quando a gente vai estudar dons espirituais, nós estamos falando de um derivado da graça, da charis, que é carismata. Nós estamos falando das dádivas de Deus para as pessoas. A graça da salvação. A salvação é algo gracioso. Não há nada que você possa fazer. Não há boas obras que você faça, que você compre. Os comentaristas sugerem que esse texto, Paulo está fazendo uma celebração através de um hino das glórias da salvação. E depois, no coro, ele interrompe e diz: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, ele repete por 2 vezes, como se tem as estrofes do hino, a celebração da salvação, da graça da salvação. E ele diz: pela graça sois salvos. A salvação é mais do que perdão, é a libertação da morte, da escravidão e da ira de Deus, é a totalidade da sua vida em Cristo Jesus. E ele diz: a graça não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele está dizendo que a graça não é algo que traz através do seu mérito. Não se trata de uma realização pessoal. Não se trata de um mérito meu, seu. É dom, é dádiva de Deus. Mas também não é de obras, não é nada que você faça, que não se trata de recompensa por algum ato da sua religião, da sua caridade. Não há lugar para o mérito humano, não há lugar para a arrogância, é pura realização de Deus. A salvação humana é pela graça de Deus, pelo favor. Você foi alcançado pela graça de Deus. Quando nós usamos uma expressão e a gente nem se dá conta, fala que desgraça, nós estamos falando do contrário de graça. E tem muitas pessoas que vivem na desgraça. A graça de Deus é um favor para com você, que não merece, e não há como, não há mérito em você, simplesmente Deus age em seu favor. E a graça sempre anda com algumas virtudes paralelas. Você vai encontrar a graça com a misericórdia, a graça com a bondade, a graça com a fé, a graça com a compaixão. E o salmista diz que a graça e a verdade se beijaram. Então a graça está nesse âmbito desses atributos. Nesse caminho, nessa rota estabelecida pelo Senhor, que é cercada por misericórdia, graça, mas é também cercada por amor. E é importante, talvez esta única palavra, você foi trazido aqui por Deus para escutar que você está cercado pelo amor de Deus. A palavra amor também é uma palavra-chave no livro de Efésios, porque aparece 11 vezes, e ele diz: Deus, grande amor com que nos amou, por causa do grande. A palavra aqui significa algo enorme, hiper. É essa expressão que Paulo utiliza. E agora aqui é importante que a gente tenha uma noção um pouquinho do amor. O amor é muito banalizado no nosso contexto humano e a gente não tem discernimento. Nos casamentos a gente costuma falar dos 4 amores. Porque existem 4 palavras gregas que são traduzidas para o português para amor. Quais são? O amor ágape, que é amor. O eros, que é físico. O filia e o storge. São 4 palavras que são traduzidas por amor, mas com sentidos diferentes. O amor ágape é o amor mais supremo, e nós vamos falar um pouquinho dele. O amor filia é o amor fraterno, o amor amizade. O amor eros é o amor físico, que a maioria da população humana sabe o que é o físico, o sexo. E o storge é o amor de pai para filho, de pais para filhos.
O mundo conhece 3 ou 2 amores: o fraterno, a amizade e o sexo, que é o eros. Mas o amor mais profundo que nós deveríamos mergulhar mesmo é o amor ágape. É o amor sacrificial, não é o amor condicional. Eu amo porque, mas eu amo, não amo ser, eu amo apesar de. Esse é o amor mais profundo que Deus espera de nós. E Ele nos amou com o amor ágape. Interessante que nas nossas relações com filhos também, nós temos que ter essa noção. Nós devemos sempre dizer para os nossos filhos e afirmar na mente deles: papai ama você. E muitas vezes, quando a gente demonstra o nosso amor, não quer dizer que nós concordamos com o ato errado do nosso filho. Porque se o seu filho for um drogado, se o seu filho for um homossexual, se o seu filho for um bandido, você vai dizer sempre para ele: olha, o papai tem um amor incondicional por você, eu amo você, mas o papai e a mamãe não concordam com esse seu comportamento. O amor ágape, na língua hebraica, tem 2, Havad e Hesed, e esses 2 amores mostram também o amor sacrificial. Quando a gente lê o livro de Jeremias, Deus se coloca na posição de um esposo, Israel como sua esposa, e Ele diz assim no tom do profeta: apesar das tuas infidelidades, apesar de vocês abrirem as pernas para outros povos, Ele diz assim: apesar de vocês terem deixado os outros povos apalparem os seus seios, apesar das suas infidelidades, Deus diz: volta-te para mim. Esse é um amor divino. Esse não é esse amor banal que muitos casamentos estão estruturados e não conseguem sobreviver, porque o amor ágape, o amor resede, esse amor que se sacrifica, e ele não vê nenhum mérito em você, ele simplesmente te amou. Em Deuteronômio, Moisés escreve, porque Deus orientou, e a descrição é assim: não teve o Senhor afeição, nem escolheu vocês, porque vocês eram mais numerosos do que qualquer povo, muito pelo contrário, vocês eram os menores, Deus dizendo isso para Israel, mas Ele escolheu vocês, porque o Senhor os amava. Olha só, eu ter esta informação que Deus me ama. A década de 80 foi marcada por alguns cantores interessantes, e um deles no meio evangélico era Edgar Martins. Aqueles que são dessa época, alguém que ouviu falar em Edgar Martins, levante a mão. Nos outros cultos eu tive 3, 4 pessoas. Eu ouvi esse homem, era um tenor, cantava muito bem, e uma das músicas que muito me impressionou é quando ele cantava: sublime amor, o amor de Deus, quão insondável. E ele ia declarando, no coro, ele dizia: sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és. Sempre a cantar tão grande amor, estão os salvos nos céus. Todas as vezes quando você se sentir desprotegido, desqualificado, deprimido, angustiado, sublime amor. O amor de Deus é um amor extravagante, grande, ousado, infinito, profundo, impressionante, incompreensível. Por isso que Paulo diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Na palavra de Davi, que faz nesse Salmo 139, como que eu vou me distanciar do Senhor? E lá, Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim: porque nada poderá me separar do teu amor, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem o futuro, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O andar do discípulo, ele segue essa rota que é cercada por... O discípulo de Jesus segue uma rota que é cercada por graça e amor. Sinta-se abraçado pela misericórdia, a compaixão pela sua vida, pela sua miséria, pela graça que é o favor de Deus por você, e por esse amor incompreensível que Deus tem por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas em terceiro lugar, o andar do discípulo segue a rota preparada pelo Senhor, que estabelece uma nova posição espiritual. Porque os que estão no caminho do mundo estão mortos, são filhos da desobediência, são filhos da ira e encharcados de conceitos do mundo, do diabo e da carne. Agora o discípulo do Senhor Jesus trilha numa outra estrada.
trilha num outro caminho, numa outra rota que é preparada pelo Senhor, está numa outra posição espiritual. E aqui, curiosamente, você vai encontrar uma expressão que Paulo utiliza 2 vezes, mas se aplicando a 3 coisas. Ele diz assim: juntamente com Cristo. Em primeiro lugar, você juntamente com Cristo foi vivificado. Em segundo lugar, juntamente com Cristo você foi ressuscitado. E em terceiro lugar, você juntamente com Cristo foi assentado ou está assentado nas regiões celestiais. Eu quero observar essas 3 coisas que Paulo menciona aqui. E ele estabelece um princípio do mesmo comportamento de Jesus, porque Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus e Jesus está exaltado à direita de Deus Pai, assim diz as Escrituras Sagradas. E juntamente com Cristo, você ressuscitou, você também está vivificado e você está assentado nas regiões celestiais. Eu queria analisar isso com você. Estando você morto no seu delito e pecado, Ele te deu vida. Pode um morto sair do buraco? Não. Somente se vier o sopro de vida. A palavra usada aqui por Paulo para isso, tornar alguém vivo, esse deu vida, é trazer, gerar, dar à luz a uma nova vida, é fazer viver, é despertar, é revigorar, é restaurar a vida. É a ideia metafórica de uma semente que brota, que germina, que cresce, que produz os frutos. A degradação humana sujeita ao pecado, à morte, à ira, agora tem uma única esperança, que é através da vida que recebe em Jesus Cristo. Jó, que todo mundo sabe que foi um homem que sofreu bastante, numa das circunstâncias da vida dele, ele faz uma exclamação dizendo o seguinte: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Você está vivo, você foi vivificado por causa do sopro do Espírito do Todo-Poderoso. Veja bem que quando a gente fala vivificar, ressuscitar e assentar, muitos de vocês possam imaginar que é uma coisa do futuro. Mas Paulo está dizendo assim que nós fomos, passado, vivificados, nós fomos ressuscitados e nós estamos assentados juntamente com Cristo. Então não é uma coisa do futuro, a posição nova que você tem, espiritualmente dizendo, é diferente daqueles que estão mortos. Vocês vivem num outro patamar, numa outra dimensão, de gente vivificada, mas também de gente ressuscitada juntamente com Cristo. Ao ressuscitar e exaltar, Cristo demonstrou a suprema grandeza do seu poder e a suprema riqueza da sua graça. E o mesmo poder que agiu no corpo de Cristo, ressuscitando dentre os mortos, é o mesmo poder que opera em você. Por isso que nós somos diferentes como discípulos de Jesus. A marca do discípulo, além de ser vivificado, ele anda numa dimensão de ressurreição. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no versículo 11 do capítulo 8, ele diz assim: se habita em você o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O que quer dizer isto? Nós vamos ter sensações de morto, muitas vezes na nossa vida. Sabe aquela sensação de angústia, de depressão, de lutas espirituais? Sim, mas Paulo está dizendo que esse mesmo poder que operou em Cristo é o mesmo poder que opera em você. E quando essas situações angustiosas, deprimentes que vêm sobre a sua vida, você vai se estabelecer nessa nova posição espiritual. Eu fui vivificado e em Cristo Jesus, juntamente com Cristo, eu fui ressuscitado. E esse poder é que me traz vida e não vai me deixar cair nessa angústia, nesse breu, nessa história de uma vida deplorável. Mas em terceiro lugar, nós somos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. E aqui nós estamos pensando num patamar espiritual, porque
Quando Paulo mencionou isso, ele está dizendo o lugar onde Deus habita, onde os poderes habitam. E todo aquele que passou por esse processo de vivificação, de ressurreição, está assentado. A sua posição hoje é assentado nas regiões celestiais. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 13, ele vai dizer assim: portanto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque a sua vida está oculta juntamente com Cristo. Eu escutei em 1986 um professor que dizia assim no seminário: se você quer se conhecer bem, aplique Colossenses 3:3, porque lá diz que a sua vida está oculta em Cristo. Então aqui está Cristo, se você quiser conhecê-lo, você está de trás dele. Quanto mais você conhecer de Jesus, mais você vai conhecer de si mesmo. Por isso que a sua mente tem que estar no céu. Você é cidadão do céu, você está sentado na região celestial. E tem muita gente enlameada, muita gente embarrada, muita gente presa na terra. E você tem que viver num outro patamar, numa outra dispensação, numa outra posição. Porque você foi vivificado, porque você foi ressuscitado em Cristo Jesus. E a sua posição é de alguém assentado nas regiões celestiais, já usufruindo no tempo presente todas as bênçãos que Deus tem para os seus filhos. E em último lugar, o andar do discípulo segue a rota preparada pelo Senhor, que traz novidade de vida. Aqui eu quero lembrar do versículo 10, que foi o último que nós lemos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. A expressão novidade de vida Paulo utiliza na carta à igreja de Roma, porque ele diz assim: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vocês que foram ressuscitados, vivificados e estão assentados em regiões celestiais, andemos, todos nós andemos em novidade de vida. Então, esta rota me traz uma nova forma de viver. E aqui eu quero estabelecer 3 conceitos com você. A novidade de vida é estabelecida pela sua natureza, da nova criação de Deus, pelo propósito que Deus estabeleceu e também pela atitude que você tem que ter como discípulo de Jesus. Pela natureza, porque você foi recriado agora. Esse texto bíblico diz que somos feitura dele. Fomos criados em Cristo Jesus. 2 palavras utilizadas para criar aqui: a palavra feitura e a palavra criados. Essas 2 palavras, a mais interessante é a feitura, que é poema. Você é um poema de Deus. Você foi modelado por Deus. Você foi plasmado por Deus, você foi formado por Deus. Paulo, ele traz a compreensão do que o Salmo 139 diz: na substância ainda informe, quando estava no ventre da minha mãe, o Senhor me moldou, o Senhor me modelou. E aqui eu queria chamar você a questão da estética, que muitas pessoas têm problemas sérios. A síndrome do patinho feio, pessoas que não se gostam, não gostam do seu corpo e têm problemas profundos, estão buscando soluções estéticas para a sua vida, tanto malhar como fazer harmonização. E eu quero fazer uma advertência: muito cuidado, tem gente que está extrapolando demais, e a harmonização que você está fazendo está desarmonizando você. Tem gente ficando horrível, feia, porque nem entendeu que são poema de Deus, que são feituras de Deus, e você tem que estar satisfeito como você foi criado. Sabe que diante do trono traz uma canção que diz isso: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou com suas próprias mãos, pintou, e a cor da sua pele, os seus cabelos Ele desenhou, cada detalhe, num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma poema, você é uma obra-prima, você é feitura do Deus vivo. Resgate essa sua autoestima, sabendo que você é um poema de Deus, você é uma obra de arte esculpida, entalhada, plasmada, formada pelo próprio Deus. Além dessa nova natureza, porque você foi recriado, você que era morto, foi vivificado e recriado em Cristo Jesus, e agora você tem que parecer com esse Jesus, com um propósito. Qual? O texto diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? As boas obras.
E aqui é importante você entender que todo o propósito de Deus para a sua vida é viver no mundo pautado nessa trilha das boas obras. As obras, entenda você, são indispensáveis. Alguns podem objetar, mas se a salvação é pela graça, eu posso ficar passivo e inerte, porque eu vou ser salvo de qualquer jeito. Algumas pessoas pensam assim: eu me sinto encorajado a viver no pecado, porque sou salvo pela graça, então posso viver de qualquer jeito. Não! Porque apesar de você não ser salvo pelas obras, você é salvo para as boas obras. As obras não são meio de salvação, mas são evidências e consequências de um discípulo de Jesus que foi salvo, que foi vivificado, que foi ressuscitado e que está assentado à direita do Deus Pai. As obras têm a ver com labor, com procedimento, com trabalho, com atitude, com ação, com operosidade, com todo o bem que você pode fazer, com todo tipo de ação, toda a expressão sua no contexto de vida. A Bíblia fala também de obras más, obras infrutíferas, obras da carne, obras iníquas, obras das trevas, obras do diabo. E aquela pessoa que anda segundo o curso do mundo, segundo a filho da desobediência, filho da ira e morto espiritualmente, pauta a sua vida por todos esses tipos de obras. Mas o discípulo de Jesus não. Ele recebeu essa nova natureza, ele se tornou um poema. Para o quê? Para as boas obras. Por isso que o salmista diz assim: que as palavras dos meus lábios, que a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis a ti. Que todos os meus gestos sejam para a tua glória e para o teu louvor. Sobre as boas obras, gera uma nova atitude que você tem que viver dentro dessa dimensão. E nas Escrituras há um tema recorrente em todo o texto bíblico do Novo Testamento. Quase todos os livros você vai encontrar um estímulo, uma motivação às boas obras. Jesus disse assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, ao Pai que está nos céus. Paulo faz registro, ou Lucas faz registro, na cidade de Jope existia uma discípula chamada Dorcas ou Tabita. E diz o texto bíblico, que lindo, que o doutor Lucas escreveu, o médico Lucas escreveu: Tabita, Dorcas, era notável em boas obras. Ela era percebida, destacada por causa das obras. Por isso que a Bíblia instrui, Paulo diz: portanto, meu irmão, sede firme e inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vocês têm sido mesquinhos com relação às obras do Senhor. Há muita coisa por fazer, tem muito serviço. Você tem que ser zeloso de boas obras. Você tem que ser abundante, fazer mais em boas obras, para a glória de Deus. Você está tão preocupado, e é legítimo, com os seus afazeres, com a sua casa, com os seus negócios, com as suas aquisições, com os seus investimentos, com a sua casa, com a sua vida acadêmica. Ótimo. Mas olha para essa segunda e vem até sexta-feira, sábado que você viveu, e tenta descobrir nas obras que você fez se Deus está embutido nelas. Pensai nas coisas do alto. A operosidade da vossa fé, pratica o bem, o homem de Deus seja zeloso e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus explica, você tem que se considerar um ao outro para estimular um ao outro às boas obras. E Tiago fala uma coisa séria, que a fé sem obras ela é morta. Eu sou um crente em Jesus, sou um discípulo de Jesus. Mostra as obras e eu mostrarei a fé. É isso que Tiago diz. A fé sem obras, ela é nula. Nós podemos e devemos ter as obras sempre nos acompanhando. Inclusive um texto de Apocalipse 14 diz assim: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque descansa das suas fadigas e as suas obras o acompanham. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, quando o Senhor faz uma carta às 7 igrejas, sabe que em todas elas a repetição é: eu conheço as tuas obras. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus conhece as tuas obras. E a palavra de Deus diz que um dia todas as tuas obras vão ser provadas. E se o que você construiu, o que você edificou, o que você realizou, o que você fez, se for prata, ouro e pedras preciosas, permanecerá. Mas se o que você fez foi
madeira, feno e palha, será queimado pelo fogo. E as obras vão trazer o galardão de Deus para a sua vida. Aí está a rota que o discípulo deve trilhar. Ele segue esta rota que é preparada pelo Senhor, que em primeiro lugar contrasta com o caminho do pecado. Não tem como. Um quadro horrível. E agora um quadro de um filho de Deus. Filho da desobediência e filho agora da obediência. Um caminho, uma rota que tem um guarda-reio e proteções que são misericórdia, graça e amor. E que traz para o discípulo de Jesus uma nova posição. O discípulo foi vivificado, foi ressuscitado juntamente com Cristo. E hoje você, como discípulo de Jesus, hoje você está assentado nas regiões celestiais. Essa é a sua posição do discípulo de Jesus. Não está no mundo do pecado, ele está no novo patamar. Por isso que o pensamento e a busca dele deve ser nas coisas lá do alto. E ele tem uma nova natureza, ele é poema de Deus. E ele também tem um propósito, que é viver para as boas obras, viver para a glória de Deus. E isso tem que se ter traduzido em atitude. Quero colocar-se em pé, por favor. Nós vamos orar neste momento. Que trilha e que rota você está? Alguns estão em rota de colisão. Eu queria que você andasse e seguisse essa rota que Deus tem para você. Pai, está muito claro para o nosso coração o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor espera dos teus discípulos. Nesta hora, Senhor, venha trazer clareza a este que tem tentado conciliar a rota do Senhor com a rota do mundo. E são incompatíveis, são incongruentes. Traz clareza para este homem, para esta mulher, que tem tentado compatibilizar a rota do Senhor com a rota do mundo. Não combina. Senhor, no nome de Jesus, tem gente aqui hoje que precisa entender que o Senhor agiu com misericórdia sobre a vida dele. Tem gente aqui que precisa entender que o Senhor agiu com graça, com amor. Abraça este homem, esta mulher, que hoje precisa se sentir amada em Cristo Jesus. O Senhor se importou com a minha miséria, com a nossa miséria. Por isso que este homem, esta mulher entenda e compreenda isto. Pai, que este jovem, que este adolescente que aqui está, possa saber que nós temos uma nova posição espiritual. Nós recebemos o sopro de vida, fomos vivificados. Em Cristo Jesus nós somos ressuscitados. E o mesmo poder que o tirou daquele sepulcro é o mesmo poder que age no nosso dia a dia. Quando nós nos sentimos angustiados, deprimidos, esse Espírito sopra sobre nós a vida. E nós estamos no patamar de uma nova região, não do mundo, mas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pai, declara de forma muito clara para esta pessoa hoje aqui: você é poema de Deus, você é feitura de Deus, você foi obra de arte, Deus modelou você, Deus criou você. Pai, que essa pessoa seja enternecida hoje, abraçada pelo teu amor. E que possa entender que a nossa vida tem um propósito, para fazermos coisas boas, para as boas obras, que o Senhor lá no passado preparou para que todos nós, cada um de nós, andasse nelas. Que seja assim, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.